pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um Nossa História através dos hinos. E essa semana estamos na Semana da Reforma, por isso vamos falar do hino Castelo Forte. O hino Castelo Forte é conhecido como a Marselhesa da Reforma. Marselhesa é o hino da França que remonta aos tempos da Revolução Francesa no século XVIII. Só no inglês é cantado com 53 traduções diferentes, 53 letras diferentes. Ele é escrito originalmente em alemão. Sua melodia é excelente, é empolgante e tem dignidade, unidade e autoridade raramente igualadas. Grandes compositores como Bach, Mendelssohn e Wagner se utilizaram de trechos da melodia para comporem suas obras. O autor do hino e compositor da melodia é o próprio Martinho Lutero. Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, na então Germânia. Teve uma criação rigorosa e, aliado a isso, seus pais se dedicaram para que tivesse uma excelente educação. Aos 17 anos, em 1501, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, na Faculdade de Direito. Porém, mesmo muito dedicado aos estudos, após 4 anos, abandonou tudo e seguiu para a vida eclesiástica. Lutero se viu numa situação de vida e morte em uma tempestade durante uma viagem que fazia de sua casa para a faculdade. Sendo de família católica, ao ver seu cavalo sendo morto atingido por um raio, fez uma promessa a Santa Ana que, se escapasse com vida dali, se tornaria um monge. E mesmo contrariando seu pai, cumpriu a promessa que fez. Lutero ingressou no convento dos eremitas agostinianos de Erfurt. Em 1507, ele foi ordenado sacerdote e, no ano seguinte, ingressou na Universidade de Wittenberg para estudar teologia. Logo depois, passou a lecionar teologia e, em 1512, obteve o título de doutor em teologia. Depois de obter seu título de doutor, seguiu lecionando em Wittenberg. Em 1508, Lutero realizou uma visita a Roma por questões relacionadas à Ordem dos Agostinianos. Os historiadores comentam que essa viagem a Roma deixou uma má impressão em Lutero por conta da falta de espiritualidade e da corrupção presente entre os religiosos. Essa insatisfação e questionamentos já existiam na igreja. Outros dentro da igreja, tempos antes, como John Wycliffe e John Huss, já mostravam insatisfações. Também havia o desejo dos nobres da época que o poder do Papa fosse enfraquecido. Todo esse clima fervilhava ao redor de Martinho Lutero. Mas estudioso que ele era da Bíblia, o que moveu o coração de Lutero foi mesmo o seu estudo da palavra, particularmente a carta de Paulo aos Romanos. Lutero redigiu um documento com uma série de comentários acerca das práticas da igreja. Esse documento ficou conhecido como 95 Teses e deu início à Reforma Protestante. A ideia de Lutero, nesse momento, não era separar-se da igreja, mas reformá-la. A tradição protestante diz que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O documento de Lutero acabou sendo espalhado por toda a Europa, e isso se deve à invenção da imprensa. Por meio dela, as 95 teses de Lutero foram replicadas e espalhadas por toda a Europa, fazendo com que o movimento de contestação à Igreja Católica ganhasse força. A pregação das teses na porta da igreja de Wittenberg aconteceu em 31 de outubro de 1517. Essa ação desencadeou uma disputa religiosa intensa no interior da Igreja Católica e resultou na excomunhão de Lutero em 1521, após anos de debates entre as autoridades da Igreja e Lutero. Nesse período, Lutero seguiu com seu trabalho e com seus estudos teológicos. Formulou o princípio dos 5 solas, que são sola fide, somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli Deo gloria, glória somente a Deus. Em 1521, o imperador Carlos V convocou Martinho Lutero para prestar esclarecimentos. Lutero reforçou o que acreditava e negou-se a renegar o que havia dito e escrito desde 1517. Ele foi autorizado para retornar a Wittenberg, mas acabou sendo condenado por heresia. Lutero foi abrigado por Frederico o Sábio, príncipe da Saxônia, que o escondeu em seu castelo, localizado em Wartburg. Durante o seu refúgio em Wartburg, Lutero traduziu a Bíblia para o idioma do alemão, fazendo com que os textos sagrados ficassem acessíveis aos fiéis. Ele abandonou seu refúgio em Wartburg no final de 1521 e retornou a Wittenberg, onde continuou realizando sermões e aconselhando os fiéis. Martinho Lutero morreu no dia 18 de fevereiro de 1546, aos 62 anos de idade.
Vários hinos e instituiu o canto congregacional, inclusive para mulheres, e o uso de instrumentos musicais. Na Igreja Católica, só os clérigos e os meninos cantavam em coro, nunca a congregação e sempre a capela. John Julian, em seu dicionário de hinologia, disse que Lutero deu aos alemães a Bíblia para que Deus pudesse lhes falar diretamente e os hinos para que o povo pudesse responder. Enquanto Calvino defendia cantar somente os textos dos salmos e sempre a capela, e outros reformadores viam a música como uma ferramenta do diabo, Lutero, estudioso, teólogo e esclarecido como era, sabia da importância da música para o ensino da Bíblia ao povo, de maneira rápida e eficaz. Seu mais célebre hino é Eine feste Burg ist unser Gott. Numa tradução literal seria uma fortaleza poderosa é o nosso Deus. Castelo Forte é baseado no Salmo 46. Com estilo musical que procede do canto gregoriano, o hino expressa vigor, ousadia e confiança. É profundo e de beleza singular. O enólogo Bill Wister registra que nos anos de tensão da Reforma, Martinho Lutero, em tempos de dificuldades e provações, sempre se virava para o seu companheiro Felipe Melanchthon e dizia: "Vamos, Felipe, cantemos o Salmo 46. E então cantavam Castelo Forte. Em relação ao ano da sua composição, há algumas dúvidas, porém, a maioria dos enólogos e o autor do livro Heróis da Fé, Orland Spence Boyer, acreditam que seja 1521, enquanto Lutero se conduzia para prestar esclarecimentos ao imperador Carlos V. Este era, portanto, para ser um momento de grande apreensão, pois poderia ser morto como John Huss 100 anos antes, condenado e morto numa fogueira. Contudo, o reformador não temeu a própria morte e estava pronto para enfrentar seu julgamento, confiante no poder de Deus. Boyer relatou em seu livro o que aconteceu no trajeto de Lutero a Worms. Na sua viagem para Worms, o povo afluía em massa para ver o grande homem que teve coragem de desafiar a autoridade do Papa. Em Mora, pregou ao ar livre, porque as igrejas não mais comportavam as multidões que queriam ouvir seus sermões. Ao avistar as torres das igrejas de Worms, levantou-se da carroça em que viajava e cantou o hino de sua autoria, Eine feste Burg, Castelo Forte, que se tornaria o mais famoso da Reforma. O inário mais antigo no qual este hino aparece é o de Andrew Rauscher, em 1531, mas é provável que já estivesse no inário de Wittenberg, de Joseph Klug, em 1529, porém com outro nome. Antes disso, pode também ter figurado no inário de Wittenberg, de Hans Weiss, em 1528. No Brasil, esse hino está presente em praticamente todos os inários. 581 da harpa cristã, 155 do Novo Cântico, 206 do inário evangélico, 416 do Árvore da Vida, 165 do inário luterano, 97 do Hinos do Povo de Deus, 409 do Cantai Todos os Povos, 640 dos Salmos e Hinos, 323 do Cantor Cristão, 33 do Inário Adventista, 13 do Louvores ao Rei,
406 do Inário para o Culto Cristão e o 31 do Hinos de Louvores e Súplicas a Deus. Com exceção desse último, que vem da tradução italiana de T.P. Rossetti, todos os outros vêm da mesma tradução do espanhol, de Jacó Eduardo von Haff. Ou seja, nenhuma tradução em português vem direto do alemão, mas do espanhol e uma do italiano. E mesmo assim, apesar de praticamente todos esses inários utilizarem a fonte do mesmo tradutor, tem modificações na letra entre si. Entre esses inários que citei, cantamos 9 traduções diferentes só no Brasil. E essas diferenças não acontecem só no hino Castelo Forte, mas com todos os hinos. Não há tradução mais correta, e sim traduções adaptadas que são feitas para atender melhor um determinado público, uma determinada comunidade, uma denominação, que falam melhor às pessoas de determinada época ou geração. Se até a Bíblia sofre mudanças de tempos em tempos nas suas traduções para se adaptar melhor aos leitores, e as pessoas compram Bíblias diferentes com traduções diferentes, de diferentes edições e formatos, quanto mais ainda os inários precisam sofrer revisões e adaptações. Essa é só uma das razões porque um inário não é melhor do que o outro. Se os hinos que cantamos nos fazem saber que a salvação é somente pela graça de Deus por meio da fé em Jesus, e que a Bíblia é a única autoridade verdadeira quanto aos ensinos de Deus, e se falam sobre essas doutrinas bíblicas e nos auxiliam a levar nossos pensamentos e emoções somente a Deus, então, de qual inário eles vêm, não importa nem um pouco. Você pode ter o seu inário preferido, mas todos são iguais em importância, porque contribuem do seu jeito para a inódia brasileira e atende às comunidades que se propõem a atender. É isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa história maravilhosa, não só do hino, mas do pano de fundo da Reforma Protestante que envolve esse hino. Que Deus abençoe vocês.